Olá, juventude cristã brasileira, jovens daqui de São Paulo, jovens de outros estados, jovens de todo o nosso país e quem sabe até de algumas partes do mundo. Que alegria podermos oferecer a vocês essa primeira conferência missionária jovem. Estamos aqui agora neste sábado, neste dia de workshops, e agora nós começamos os nossos workshops e é uma alegria oferecer a vocês cada uma das palestras, cada uma das mensagens que serão ministradas. Então acompanhe aí, nós vamos ter um momento agora de louvor e logo após a sua palestra, aproveite da melhor forma possível. É claro, mande este link, compartilhe com os seus amigos para que mais e mais pessoas possam participar deste momento incrível. Seja bem-vindo à nossa primeira conferência missionária Jovem 2021. Escolher, deixar a glória, o plano aqui cumprir, pra me redimir, provando amor. A história escreveu até o Sempre
Olá, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês. Nós vamos falar nesta tarde sobre revendo as prioridades do reino na prática da evangelização reformada. Muito tem se falado sobre evangelização, mas pouco sobre evangelização realizada por uma teologia, reformada ou por pessoas que adotam uma teologia reformada. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, Deus bendito, te agradecemos por tua palavra, que nos ensina a tua verdade, e nos mostra, Pai, como nós devemos evangelizar aquelas pessoas que, eleitas pelo Senhor, serão alcançadas pela tua graça. Te agradecemos porque a tua palavra nos mostra exatamente, Pai, como nós devemos fazer, aquilo que te agrada, as tuas doutrinas, e pedimos a tua graça para que possamos transformar conhecimento em ação, em prática, a fim de que as pessoas que estão ao nosso redor sejam alcançadas pelo teu evangelho. Fica conosco, abençoa-nos, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu sou o pastor Ageu Magalhães, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, diretor do Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, o famoso JMC. Eu gosto muito do tema de evangelização e de missões. Eu entendo que, quando se é discípulo de Cristo, não se pode ser omisso nessa área. Então, eu vou compartilhar alguns slides com vocês para nós tratarmos do tema nesta tarde. Só um minutinho para compartilharmos aqui. Muito bem. Então, revendo as prioridades do reino na prática da evangelização reformada. Vamos iniciar, então, com uma palavra minha sobre a minha experiência em evangelização errada. Você já deve ter ouvido que nós aprendemos com as coisas certas e com as coisas erradas também. Qual foi a minha experiência errada? Antes de ir para o seminário, eu tive muita prática de evangelização, mas uma evangelização não muito conduzida pelas Sagradas Escrituras. Tá? Então, eu me lembro de juntar os jovens na igreja e irmos para estações de trem, né? A minha região ali era no ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e pegarmos o trem e irmos até a Estação da Luz, cantando, né, nos vagões, depois cantando na Estação da Luz. Até aí, nada de errado, né? Mas eu me lembro também de, em algum momento da minha vida, na minha mocidade, cantar música secular para atrair pessoas para uma roda numa praça e aí pregar o evangelho. Isso, de fato, não é correto, né? O evangelho não precisa desse tipo de atrativos. O fato é que a maioria de nós evangeliza errado porque não tem uma orientação. E comigo foi assim. Eu nunca tive uma orientação robusta sobre como evangelizar. Eu fui aprender isso no seminário, quando, com muita carga de teologia, eu consegui aplicar isso na evangelização. E é por isso, então, que eu queria mostrar para vocês alguns erros da evangelização atual e qual é a forma correta de se evangelizar, né? Então, primeiro, como é que tem sido a evangelização? Né? Como é que os evangélicos têm evangelizado geralmente? Uma das frases muito usadas é o famoso Jesus te ama, tá? Que é uma maneira equivocada de se evangelizar. Por quê? Em primeiro lugar, porque... Deixe-me abrir todas aqui. Em primeiro lugar, porque você não tem na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, os discípulos dizendo para as pessoas, Jesus te ama. Nem o próprio Jesus chamando pessoas e dizendo, eu amo vocês, né? Falando com as pessoas. Então, esse motivo por si já seria suficiente para nós termos muito receio de sair pela rua dizendo Jesus te ama para as pessoas, porque nós não temos esse modelo de evangelização na Bíblia.
Além deste modelo que, para mim, é o principal, nós devemos sempre pensar também o seguinte: nós reformados cremos que Deus não vai salvar todo mundo. Nós reformados cremos, pela palavra de Deus, que existe um inferno e que Deus manda pessoas para o inferno. Então, como é que eu posso chegar na rua para alguém que eu não conheço e dizer Jesus te ama, se ele é um eleito para ir para o inferno? Ou se ele não é um escolhido? Se o plano da vida de Deus, se o plano de Deus para a vida dele não é a salvação, como é que eu posso chegar nessa pessoa e dizer Jesus te ama? Note, de novo, nós não fazemos isso porque nem os apóstolos e nem Cristo o fizeram, tá? A pregação dos apóstolos e de Jesus Cristo e de João Batista também era: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E dizer para as pessoas se arrependerem, aí sim, eu posso dizer para todo mundo, porque todos são pecadores. Agora dizer Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, como está aí no slide, Jesus quer te dar paz, alegria e salvação, eu não posso dizer isso, porque eu corro o risco de estar mentindo para pessoas que não são eleitas, tá? Além do que é o seguinte, você vai parar uma pessoa na rua, totalmente pecadora, longe de Deus, e diz: Jesus te ama. É muito cômodo, né? A pessoa pode dizer: puxa, que bom, que levando a vida que eu tenho levado, Jesus ainda me ama. Jesus te ama não conduz a uma mudança de vida, né? Não conduz a uma transformação. Ou então Jesus está batendo na sua porta, basta você abrir. Não há base bíblica para isso. O texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, é um texto escrito para crentes. Lembra-se, você se lembra que são as 7 cartas às igrejas do Apocalipse? O texto ali é para crente, Deus dizendo: a oportunidade de arrependimento, igreja, está dada. Se vocês abrirem a porta e cearem comigo, eu os aceitarei. Tá? Essa é a ideia. Não é a ideia de um Jesus batendo na porta do coração incrédulo para que alguém tenha misericórdia de abrir a porta do coração. Isso é arminianismo, isso não é igreja, isso não é teologia reformada. Deus quer te ver feliz, você foi feito para ser cabeça, não cauda. Essas frases que são criadas no mundo evangélico, né, que não tem respaldo bíblico para evangelização. Então tem muita coisa errada na evangelização. E eu queria convidar vocês a pensar de uma forma mais reformada, né? Vamos falar então sobre alguns erros que acabam influenciando essa área da evangelização. Primeiro, o arminianismo, não é? O arminianismo, ele crê que Deus torna possível a salvação. A palavra de Deus nos diz, no livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. O livro arminiano diria: ao Senhor pertence a possibilidade de salvação. Porque eles creem que Jesus morre na cruz com a possibilidade de salvar todo mundo. Aqueles que crerem em Jesus na cruz podem ser salvos. É uma possibilidade de salvação. Jesus subiu na cruz para um número, dizem os arminianos, indefinido de pessoas. Jesus não sabia exatamente o que estava fazendo. Quando você lê a Bíblia, especialmente no Evangelho de João, você percebe que Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele diz várias vezes: aqueles que o Pai me deu são maior do que tudo, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Essa expressão, aqueles que o Pai me deu, são recorrentes no Evangelho de João. A ideia de que Jesus sobe na cruz para morrer por aqueles que o Pai o deu. A decisão de apoderar-se da salvação está no homem, isso é arminianismo, né? O evangelismo tem que ser eficiente a fim de convencer a pessoa a querer a salvação. Então, como os arminianos creem no livre-arbítrio, eles não creem que a salvação pertence a Deus. Eles creem que a salvação é uma decisão do homem. Se o homem quiser, se salva. Se ele não quiser, ele não se salva. Logo, o evangelismo tem que ser super eficiente, tem que ter um poder de lábia, de convencimento impressionante. Porque se você evangelizar uma pessoa e ela não crer em Cristo, a culpa é tua. Os teus argumentos é que foram fracos. Percebe? Então, você acaba tornando a evangelização, do ponto de vista arminiano, em uma técnica de venda, né? Em uma armadilha para pegar as pessoas.
pouca coisa é atribuída ao poder de Deus. Quanto mais emocional e convincente for o método, melhor. Afinal, é a vida eterna da pessoa que está em questão. É por isso que os arminianos, geralmente, eles criam uma série de metodologias para tentar evangelização. Apelos emocionais, métodos, técnicas e tudo que puder ser feito para convencimento da pessoa é bem-vindo, inclusive arapucas, né? O que são as arapucas? É você levar um pregador na igreja para ele pregar, depois do sermão, uma música muito melodiosa, né, para tocar nas emoções das pessoas, e o pregador fazendo apelos emocionais, tá? Então, geralmente, pregadores hábeis conseguem levar um monte de gente lá na frente, pela emoção, tá? E como eu falei para vocês, eu participei disso tudo no passado, né? Eu vi muita gente indo para frente da igreja, e quando você leva uma pessoa para frente da igreja num apelo emocional, quando acabar a emoção, acaba a decisão, sabia? Pode reparar. Agora, quando você leva uma pessoa a decidir-se por Cristo, com arrependimento, convicção de pecados, a razão guiando a emoção, geralmente é a conversão verdadeira, tá? Quando acaba a emoção, a conversão não vai embora. Então, o sistema arminiano, ele faz com que evangelistas se tornem semelhantes a vendedores. A pessoa, ela trata de convencer a outra, geralmente emocionalmente, a crer em Cristo. Dentro do arminianismo, nós temos as famosas, e não tão usadas hoje, né, já foram muito mais usadas, 4 leis espirituais. Eu usei muito, né, e eu acho que se você tem mais de 40 anos e cresceu no Evangelho, você acabou usando as 4 leis espirituais. Qual é o problema com as 4 leis espirituais? Era um folhetinho, né, que você parava a pessoa e ia orientando-se por este folhetinho. O primeiro problema é que a primeira lei diz assim: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então veja, são promessas que a palavra de Deus não faz. Qual é a base bíblica para isso? O plano de Deus para o pecador é o inferno. A boa notícia é Jesus Cristo. Então, alguma vez Jesus Cristo ou os apóstolos evangelizaram assim? Me dê um versículo em que os apóstolos ou Cristo disse para as pessoas: Jesus ama você, ou Jesus, eu amo vocês. Você não tem esse tipo de evangelização. Eu posso dizer isso a alguém que talvez vá para o inferno? É muito arriscado. Se eu soubesse quem são os eleitos na rua, eu diria isso com toda facilidade. Olha, Deus ama você. Desde a eternidade Deus te escolheu. Jesus te ama, subiu na cruz para te salvar. Mas o fato é que o decreto de Deus, ele é misterioso. Nós não sabemos quem Deus escolheu, tá? Então nós não podemos fazer promessas que não têm respaldo bíblico. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se a pessoa não for uma eleita, o plano é o inferno, tá? É uma mentira dizer isso. Não posso afirmar isso. A segunda lei espiritual: o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. De novo, eu posso garantir a todas as pessoas que Deus tem um plano de amor para elas? Não posso, não posso. Porque existe inferno, e as pessoas vão para o inferno não por vontade própria, mas porque elas não foram eleitas, né? Elas rejeitaram a Deus, e elas foram eleitas. Elas não foram eleitas, né? Por isso elas vão para o inferno, e o plano de Deus não é um plano maravilhoso nesse sentido. Terceira lei: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Novamente, se não é um eleito, você está fazendo uma promessa sem garantia bíblica, tá? Quarta lei espiritual: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Aqui ocorre uma questão.
O pastor que fez este sistema, né, das 4 leis espirituais se chamava Bill Bright, e ele cria na chamada ideia do cristão carnal, aquele que recebe Cristo como Salvador, mas não recebe como Senhor, tá? Então, para Bill Bright, existe o cristão carnal, o indivíduo que recebeu Cristo na salvação, mas que não obedece a Cristo, tá? É como se nós pudéssemos ter uma pessoa que se converteu, mas vive nas trevas. Uma pessoa que nasceu de novo, mas vive na carne. Ora, biblicamente, isto é impossível. A pessoa que nasceu na luz, ela agora vai viver na luz. Ela peca, mas ela vive na luz. Uma pessoa que nasceu do Espírito, ela peca, mas ela não vive mais na carne. Ela já não é mais escravo da carne. Cristo a libertou. Então, a ideia do cristão carnal é uma heresia que surgiu aí pelos anos 70, 80, e que não é teologia reformada, tá? Porque abre a possibilidade de um meio crente, de um meio salvo. Nós não queremos nisso. Nós queremos que aquele que é salvo por Cristo, ele entra num processo de santificação. Então, é impossível você ter Jesus só como Salvador. Se você o tem como Salvador, você o tem como Senhor também. Mas esse folheto, já dissemos, né? Ele é arminiano, ele tem várias falhas nesse sentido, tá? O folheto termina assim: precisamos receber a Cristo. A citação do versículo de João 1,12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não por obras para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8 e 9, e recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3, 20. Essa metodologia, né, de evangelizar com as 4 leis espirituais sempre se encerra assim. Depois que você expõe as 4 leis, você faz um convite para que a pessoa, você faz uma proposta para que a pessoa convide Jesus a entrar no seu coração. Esse texto, como eu já falei, ele não é para não crentes. Apocalipse 3 é endereçado a uma das cartas que foram escritas ali pelo apóstolo João, tá? Apocalipse 3 é a carta endereçada a Sardes, verso 20, diz exatamente, perdão, é a carta endereçada a Laodiceia, tá? Observe o versículo anterior. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Note, é a carta escrita aos crentes de Laodiceia. Jesus, no começo da carta, os repreende porque eles não eram nem quentes, nem eles eram mornos, né? Eles não eram nem frios nem quentes, verso 15, com essas tuas obras que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Eles eram mornos, e aí Cristo diz: estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Veja, para crente a mensagem. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quem amo. Está claro, né? Repreensão e disciplina é para filhos, conforme Hebreus 12. E aí vem: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma mensagem para crentes ao arrependimento, não para não crentes. Este versículo está sendo usado fora do contexto, né? Porque se adequa à decisão arminiana de abrir ou não a porta. Nos folhetos das 4 leis espirituais, você tinha essa heresia aqui também, tá? A vida controlada pelo eu e a vida controlada por Cristo. Então, você tem, digamos aqui, o trono da tua vida, que na verdade é uma cadeira, né? E o eu controlando todas as coisas bagunçadas e Cristo de fora. E aqui no trono da tua vida, Cristo reinando, todas as coisas acertadas e o eu submisso a Cristo. Tá? Vida controlada pelo eu.
quem controla a vida do não crente? Por acaso o não crente controla a própria vida? É isso que a nossa teologia ensina, é isso que a Bíblia ensina. Ora, a Bíblia ensina que até o coração do rei é inclinado por Deus, que Nabucodonosor, Dario, Ciro, todos foram inclinados a fazer exatamente a vontade de Deus. Então isso não tem sustentação bíblica também, tá? Deus controla crentes e não crentes, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. No final, ainda, você pode receber a Cristo agora mesmo em oração, orar e falar com Deus. Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. E aí, você instruía a pessoa a repetir essa oração. Né? Você lia e a pessoa repetia. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Irmãos, a conversão de uma pessoa não consiste em recitar palavras decoradas, né, palavras mágicas. Tem a ver com a operação do Espírito Santo no coração. Então você não pode induzir uma pessoa a ser convertida apenas porque ela repete palavras. Conversão é muito mais do que fazer uma oração. Esse foi o primeiro erro, o arminianismo, né, e o mundo evangélico está cheio de evangelização arminiana. Mas há o erro também do pragmatismo. Né? O que seria o pragmatismo? Uma doutrina filosófica que adota como critério de verdade a utilidade prática, isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Em poucas palavras, verdade é o que funciona. Então, se um culto mais aberto enche a igreja, façamos um culto mais aberto. Né? Então, se eu trouxer aqui tais e tais cantores famosos, isso vai encher a igreja, é isso que vale, né? É a ideia de que os fins justificam os meios. Se o meu objetivo final, se o meu fim é lotar a igreja, não interessa se eu vou trazer aqui um cantor crente ou não crente, meu objetivo é encher a igreja. Isso é pragmatismo, tá? O que funciona é o que deve ser seguido e não o que é verdadeiro. Francis Schaeffer, um pastor do passado muito sábio, vários livros traduzidos já para a língua portuguesa, escreveu no livro Como Viveremos. O pragmatismo, de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, já é o pensamento predominante. Tanto nos assuntos internacionais quanto no que diz respeito ao lar. O critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se a paz pessoal e a prosperidade do momento a qualquer preço. Então, dando exemplos, né, para ficar mais claro, a maioria das pessoas hoje não faz o que é certo porque é certo. Faz o que é certo porque há alguma vantagem em fazer o que é certo ou porque tem alguém vigiando. Tá? Porque tem alguém vigiando. Então, observe que muitas pessoas que, por exemplo, entram numa rua na contramão, passam o farol vermelho, andam em alta velocidade, não o fariam se tivesse um radar, se tivesse um policial. Elas só fazem porque a lei as obriga. Tá? Muita gente na nossa sociedade, se tivesse certeza de que conseguiria ficar rico fazendo algo ilegal sem que ninguém soubesse, fariam. Tá? Então, o pragmatismo ele é muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Tá? Desde decisões pessoais, como as que eu falei, como líderes mundiais numa mesa de negociações. Né? Ninguém está pensando ali no conceito de certo e errado. Eles estão pensando naquilo que traz mais dinheiro e benefício para os seus países. Tá? Esse é o pragmatismo de cada dia. O Alex Montoya, no livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, diz assim: numa era de pragmatismo, no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso. E mais, numa cultura que aclama cada vez mais o sucesso a qualquer custo,
e renega as virtudes como alvos valiosos, os líderes podem perseguir sem perceber os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo. Tá? Então, no mundo em que os fins justificam os meios, as pessoas vão trocando o caráter em favor do sucesso, né? Pegue os reality shows, Big Brother, por exemplo, e outros parecidos. As pessoas estão ali dispostas a vender o pai e a mãe pelo prêmio milionário, né? O caráter, hoje em dia, ele é comercializado, né? Diz o ditado que todos têm um preço. John MacArthur, pastor batista, escreveu o seguinte: nossa época é de pragmatismo, obcecada com o que funciona e menos preocupada com o que é verdadeiro. Está no livro Justificação pela Fé Somente, da editora Cultura Cristã. Presbítero Solano Portela: a filosofia mais praticada na atualidade é o pragmatismo. Porém, do modo como o pragmatismo é aceito hoje, o que se está fazendo é um verdadeiro suicídio intelectual. Ao se desconsiderar princípios absolutos e ao se construir a vida sobre princípios relativos julgados pelos resultados, as pessoas estão fazendo o mesmo que admitir que, uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa é confiável, então, simplesmente isso não tem mais importância. O melhor é continuar construindo o que pode ser visto, ou seja, os andares da casa, sem olhar para os fundamentos. Eu não sei o quanto você conhece de construção, mas certamente você sabe que quando se constrói uma casa, você não constrói direto na terra, né? Você não faz as paredes na terra. Porque a chuva pode bater, a terra vai e a parede vai junto. Então, as casas, elas são feitas em cima de uma estrutura de concreto, né? Com colunas, com muitas pedras, né? Então, você faz primeiro uma base sólida, chamada estrutura, fundamento, e em cima é que você faz a casa. O que o presbítero Solano está falando aqui é que se você não trabalha no fundamento, se você só trabalha naquilo que é visível, você está arriscando fazer com que a sua casa caia. Tá? Martin Lloyd Jones, pastor inglês do passado, escreveu o seguinte: confesso francamente que não posso entender o evangelista jocoso, piadista, engraçado demais. Voltem e leiam as biografias dos homens que Deus usou da maneira mais poderosa. Invariavelmente verão que eram homens sérios e sóbrios, homens em quem havia temor de Deus, conhecendo o terror do Senhor. Todos eles diziam, como o apóstolo Paulo, eles não temiam as pessoas ou o que elas poderiam pensar da sua mensagem. Temiam o que Deus poderia pensar dela e, por isso, começavam com esta verdade, proclamavam-na e Deus a usava. Comentando o livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Tá? Então, hoje nós temos, né, dentro do pragmatismo, aqueles pastores que são extremamente engraçados, né? Fazem verdadeiros stand-ups nos púlpitos, a fim de atrair pessoas. Mas o evangelho é o poder de Deus, não precisa de piadas para que ninguém seja atraído. O pragmatismo, então, mostra que o que importa é o crescimento numérico, custe o que custar. Se a igreja vai crescer, não importam os métodos. No livro Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur relata o que acontece em uma das igrejas lá nos Estados Unidos. Uma grande igreja do sudoeste dos Estados Unidos acaba de instalar um sistema de efeitos especiais que custou $500 mil, capaz de produzir fumaça, fogo, faíscas e luzes de laser no auditório. A igreja enviou alguns dos seus membros para estudar ao vivo os efeitos especiais de Bally's Casino, em Las Vegas. O pastor terminou um dos cultos... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Perdão. O pastor terminou o culto, um dos cultos sendo elevado ao céu por meio de fios invisíveis que o tiraram da vista do auditório, enquanto o coral e a orquestra adicionavam um toque musical, a fumaça, ao fogo e ao jogo de luzes. Para aquele pastor, tudo não passou de um típico show dominical. Ele lota a sua igreja através destes artifícios especiais, tais como derrubar uma árvore com uma serra para ilustrar um ponto de sua mensagem,
realizaram o maior espetáculo de fogos do 4 de julho da cidade e um culto de Natal com um elefante, um canguru e uma zebra alugados. O show de Natal apresenta 100 palhaços com presentes para as crianças da igreja. Isso está no livro Com Vergonha do Evangelho, que é um livro fascinante, em que John MacArthur mostra, né, como a igreja evangélica norte-americana ela caiu nessa onda de fazer coisas atrativas, divertimentos para trazer pessoas à igreja. David Wells, no livro Coragem para Ser Protestante, nos dá um outro exemplo. Manhã de Páscoa de 2006. À espera, nas sombras, uma figura raramente vista na igreja. É o super-homem. Ei, o super-homem, aquele que salta sobre altos edifícios em um único impulso, a cata de malfeitores. Não, espere um pouco, não é ele. Na verdade, é apenas o pastor titular. O pastor titular travestido de super-homem, pronto para comunicar o evangelho à nova geração. Assim, nesse dia, o pastor estava para começar a instrução de uma nova série de sermões, né, sobre como saltar sobre desânimos, vencer dúvidas, derrotar imprevistos e ressurgir das cinzas como super-homem em muitas ocasiões. Esse é o exemplo norte-americano, mas você deve se lembrar que nós tivemos aqui no Brasil, numa igreja famosa em Minas Gerais, um pastor vestido de Chapolin Colorado, né? Eles têm o super-homem, nós temos o Chapolin Colorado. É uma coisa ridícula, né? Ele se vestiu de Chapolin Colorado para pregar para as pessoas. Então, isso é pragmatismo. Se essas coisas atraem as pessoas, vamos fazer. Essa é a filosofia. Criticando este pensamento, John MacArthur escreve o seguinte: o que teria acontecido se os profetas do Antigo Testamento tivessem endossado esta filosofia? Jeremias, por exemplo, pregou durante 40 anos sem ver qualquer resultado significativo. Então, significa que Jeremias não foi fiel a Deus? É o contrário, né? Jeremias foi fiel e por isso as pessoas não vieram, porque se ele tivesse oferecido entretenimento, as pessoas teriam vindo. Um segundo grande erro no nosso contexto brasileiro é a teologia da prosperidade. Ela começa, fora do Brasil, com William Kenyon, que é considerado o pai desta teologia. O Kenneth Hagin é o maior divulgador, e aí sim nós temos alguns livros em língua portuguesa do Kenneth Hagin. No Brasil, os pioneiros são Jorge Tadeu, Miguel Ângelo da Silva Ferreira, Edir Macedo e R.R. Soares. Como disse John Piper, a teologia da prosperidade busca não o Deus das bênçãos, mas apenas as bênçãos. Eles não estão interessados em Deus, eles querem as bênçãos. Culto a Mamon, né, o Deus dinheiro. A palavra de Deus nos mostra: não podeis servir a Mamon, não podeis servir às riquezas e a Deus. A palavra no original grego ali é mamones, que era o Deus imaginário do dinheiro. Então Cristo está dizendo: vocês não podem servir a Mamon e servir a Deus ao mesmo tempo. Joel Bick escreveu o seguinte no livro Vivendo para a Glória de Deus, um livraço: toda a evangelização dos puritanos estava arraigada num teísmo bíblico robusto e bem diferente da evangelização moderna, que muito frequentemente se refere a Deus como se ele fosse um amigo que pode ajustar seus atributos às nossas necessidades e desejos. Martin Lloyd Jones: muitas seitas estão sendo oferecidas aos homens no mundo atual e todas elas vêm oferecer-lhes felicidade. Elas lhes oferecem libertação de alguma coisa que os deixa prostrados. Essa é sempre a abordagem que elas fazem. Isso pode ser, é claro, pois elas precisam ter algo que as recomende, e elas procuram tornar a sua mensagem bastante atraente. Vocês têm estado em condições tão miseráveis, venham conosco, e você será completamente feliz. Você foi derrotado. Faça isto e tudo estará bem. É tão fácil, é tão simples. Essa é a característica das seitas. O que torna impossível alinhar este evangelho com as seitas é que ele invariavelmente começa partindo de Deus e põe os homens e as mulheres face a face com ele em sua relação com ele. Povo cristão, jamais apresentemos o evangelho de tal maneira que os homens e as mulheres possam confundi-lo com uma seita. Sejamos escriturísticos tanto em nosso método como em nossa mensagem. Tá? E aqui eu paro um pouquinho para falar
da parábola dos dois paraquedas, tá? Que é uma boa parábola para a gente entender, no fundo, o que é a teologia da prosperidade. Essa historinha, ela tem duas versões. A primeira versão é a seguinte. Imagine que você entrou num avião e assim que você entrou, a aeromoça trouxe um paraquedas desse tamanho aí, da imagem, grande. E ela te disse o seguinte: olha, senhor, ou senhora, ou jovem, se você vestir este paraquedas, você vai ter uma experiência de voo muito mais agradável, muito mais confortável. Você vai ser muito feliz se você fizer esta viagem de avião com este paraquedas. Aí você aceita a proposta, coloca esse paraquedas gigante, né, desconfortável, mal consegue ficar sentado na tua poltrona no avião. Daqui a pouco as pessoas estão olhando para você e dando risada, né, e aí você já começa a achar que a promessa de uma experiência mais agradável não está funcionando. Aí daqui a pouco a outra aeromoça passa por você, tropeça e derrama café em você, e aí você já começa a ter certeza de que essa experiência não está nada agradável, tá? Voltemos agora a uma outra versão da história. Imagine que você entrou no avião e o piloto, ele foi até você e... Não, o piloto não, senão não dá certo. Vamos pensar aqui no copiloto, tá? O avião subiu, o copiloto vem até você e diz assim: olha, esse avião vai cair. E nós só temos 5 paraquedas. E nós fizemos um sorteio ali e caiu em você. Então, você tem direito a esse paraquedas. Aí você veste esse paraquedas, pouco importando se seria um trambolho, se ele é grande, se ele é desconfortável. Daqui a pouco as pessoas que não sabem da história estão olhando para você e tirando sarro, né? Dando risada de você, e você pensa, elas não sabem do que elas estão dando risada. Pode rir à vontade. Né? Quando cair, eu tenho paraquedas. Aí daqui a pouco a aeromoça tropeça, derruba café em você, você olha para o café, você nem liga. O que é um café na camisa diante de um avião que está caindo? Qual é a moral dessa história? A primeira versão da história é a teologia da prosperidade. Tá? Ela faz com que você receba um paraquedas gigante, dizendo que você vai ser mais feliz. E note, quando você nega o mundo, quando você crê em Cristo, você tem muita perseguição. Cristo não disse, venham até mim para que vocês sejam felizes. Cristo disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não houve promessa de felicidade. A nossa felicidade, ela está no porvir, não é? Então, a teologia da prosperidade, ela promete uma felicidade, mas, na verdade, essa felicidade que ela promete, de você ter promoção no emprego, carro do ano, de você ter casa própria, de você ser rico, tudo isso é falso. Essa felicidade prometida, né, ela não existe. A segunda versão da história é o evangelho verdadeiro. Quando você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, as pessoas vão caçoar de você. Amigos vão te largar, vão parar de andar com você. Familiares podem te rejeitar. A figura do café, né, queimando caindo sobre a tua camisa, aponta para as perseguições. Você vai ter problemas, vai ter perseguições, mas essas perseguições, diante da notícia de que você tem o paraquedas, você tem a salvação, elas são muito pequenas, né? Alguém já disse que aquele que está para ser coroado não se preocupa com um dia de chuva, tá? Porque a coroa é muito maior do que um dia de chuva. Percebeu? Então, essa parábola do paraquedas nos mostra de que não importa se o avião está caindo, se as pessoas estão caçoando, se o café foi derramado em você. Se você tem a salvação, é isso que importa, isso é o evangelho.
Cristo morreu não para nos fazer ricos aqui nessa terra, nem felizes aos olhos do mundo. Ele morreu por nós para que nós tivéssemos a vida eterna, tá? É a salvação, é o paraquedas, é a salvação. Ok? Qual é o problema destas abordagens, então? Tá? Não são bíblicas, essas abordagens que ora dizem que Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para você, ou você tem que ficar rico. A pregação bíblica é esta daqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aqui João Batista. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Note, as duas mensagens são de arrependimento. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. De novo, arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Observe que Jesus o confrontou com os mandamentos. Né? Não foi dizendo eu te amo. O texto fala que Jesus, fitando, o amou, mas ele não falou. O que Jesus falou foram os mandamentos. Olha, você conhece os mandamentos. Então, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro comigo. E o jovem retirou-se triste. Então, a forma de você pregar o evangelho, nós já temos aqui a dica. Não é fazendo promessas que não têm base bíblica, mas é confrontando pecados. É confrontando pecados, chamando pessoas ao arrependimento. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então é o chamado ao arrependimento, é confrontação de pecados. Então, em primeiro lugar, está errado porque não é bíblico. Em segundo lugar, porque não faz sentido. Não se fala de salvação antes de condenação. Não se fala de remédio a quem está saudável. Salvação só faz sentido para condenados. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: você só fala que uma pessoa precisa de salvação depois que você mostra que ela está perdida. Entendeu? As boas novas só fazem sentido depois de apresentar as más novas. Se você chegar numa pessoa na rua e dizer assim: olha, você precisa de salvação, ela vai dizer: ué, salvação do quê? Ou se você disser: Cristo salva, olha, Cristo salva. Para um ímpio, ele não sabe que está perdido. Né? Ele não concorda que está perdido. Ele não sabe o perigo que o cerca. Então, quando você oferece o remédio para uma pessoa que não se acha doente, isso não faz sentido nenhum. Antes de oferecer as boas notícias, as boas novas, você tem que falar das más notícias. E quais são as más notícias? Todos pecaram e vão para o inferno. A boa notícia é que Cristo morreu na cruz para salvação. E aí eu entro na minha abordagem bíblica, é você apresentar a lei antes de apresentar a graça. Como é que é isso? Use os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos mostram que a pessoa ela não tem chance de ser salva porque ela é pecadora. Tá? Os 10 mandamentos podem ser usados para mostrar a pecaminosidade da pessoa, porque eles são uma exposição da santidade, da justiça de Deus e da impossibilidade de salvação por méritos, isto é, a pessoa não pode salvar-se a si própria. Na sequência, você pode entrar, depois de confrontar os pecados, com a exposição da obra de Cristo. E aí você tem a oportunidade de um começo de um discipulado. Tá? Então, o que seria uma abordagem para você evangelizar na prática, né? O seu bairro, a sua cidade?
Se você pensar em termos de igreja, você treina uma equipe, aborda de casa em casa e passa discipulado semanal. Mas deixe-me falar aqui do ponto de vista individual, tá? É, eu tenho aqui um questionário que nós usamos lá no seminário. No seminário JMC, antes da pandemia, né? A pandemia bagunçou tudo, mas antes da pandemia nós saímos 4 vezes por ano com todos os alunos para alguma região da cidade ou alguma cidade próxima. E de casa em casa nós evangelizávamos as pessoas. Como? Usando os 10 mandamentos, usando esse questionário, tá? Nós chegávamos na porta da pessoa e dizíamos, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa religiosa, né? Nenhuma mentira, é pesquisa religiosa mesmo. Você pode participar? 5 minutos. E aí nós perguntávamos, primeiro os dados completos aí em cima, né? Qual é a sua religião, se é praticante, quantas vezes por mês, se você morresse hoje, para onde você iria, por quê? Geralmente as pessoas dizem, não, eu iria para o céu, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço boas obras. Conhece os 10 mandamentos? Sim ou não? Quantos deles você já quebrou? E aí que vem a essência desta abordagem. Você vai passar uma revisão dos 10 mandamentos na vida da pessoa. Eu estou usando o questionário escrito aqui, gente, mas você pode usar de cabeça, né? Eu espero que você saiba os 10 mandamentos decorados, tá? Então você pergunta para a pessoa, olha, vamos fazer uma prova aqui então de 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Alguma vez você já ocupou a sua mente com alguma coisa, dinheiro, família, relacionamento, mais do que Deus? Os sinceros vão dizer sim algumas vezes. Os hipócritas vão dizer, não, não, Deus é tudo. Tá? Mas calma que numa você pega até os hipócritas. Segunda pergunta, não farás para ti imagem de escultura, é o segundo mandamento. Você já colocou a sua esperança em algo material ao invés de colocar a esperança em Deus? Os sinceros vão dizer que sim, os hipócritas que não. Terceiro mandamento, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguma vez você já falou o nome de Deus em vão? Numa piada, numa história engraçada, ou alguma vez você já bateu o pé em algum lugar e aí você falou o nome de Deus? E você segue pelos mandamentos, tá? Você vai seguindo. Se você quiser a cópia desse estudo, me escreva no reviageu@yahoo.com.br, tá? Eu posso mandar tanto esse estudo como o questionário, reviageu@yahoo.com.br. Você vai seguindo pelos mandamentos na medida em que você vai seguindo pelos mandamentos, os sinceros, eles vão compreendendo que eles já quebraram vários mandamentos. E aí quando você chega no final dos 10, você fala, se este teste fosse uma prova, qual seria a sua nota? Quanto você acha que deveria tirar para ser salvo? Os sinceros vão dizer, para entrar no céu eu deveria tirar um 10. Mas você faz as contas das respostas em que ele disse sim, e aí você diz, olha, você tirou 4 nessa prova, tirou 5 nessa prova, tirou 2. Né? Você pode até dizer o seguinte, você já matou alguém em pensamento? Quem mata alguém em pensamento, aos olhos de Jesus, é assassino. Você já olhou com desejo para alguém que não é teu marido ou esposa? Isso é adúltero. Você acha que um assassino e um adúltero deveriam entrar no céu? Então, os mandamentos vão mostrando que a pessoa é pecadora. Né? E aí seguem mais perguntas. Um ato de justiça poderia substituir um ato criminoso? Por exemplo, doar 100 cestas básicas apaga um homicídio? E você vai conversando com as pessoas. Quando você perceber que que você tirou toda a esperança da pessoa de ser salva, por quê? Porque alguém que tirou nota 4 nessa prova, ou nota 6, ou nota 7, não mereceria entrar no céu. Aí você diz o seguinte, você sabe por que Cristo veio ao mundo? Porque ele morreu sendo justo? E aí, se a pessoa não responder, você pode falar, foi exatamente para que os nossos pecados, nós que não conseguimos cumprir nem os 10 mandamentos, eles fossem pagos por Jesus Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. Pela nossa obediência, nós nunca conseguiríamos o céu, porque Deus é perfeito e nós não conseguimos cumprir nem os 10 mandamentos.
Por isso Cristo veio e morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para a salvação, tenha a salvação. E aí você entra com a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Tá? E aí no final do formulário, se você estiver usando o questionário, você pode, né, sugerir uma visita do pastor ou um discipulado. Tá? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, que Deus nos ajude então a sermos fiéis a Deus. Eu falei aqui de questionário, depois você pode me escrever que eu mando, mas você nem precisa de um questionário, tá? Se você decorar os 10 mandamentos, conversando com um amigo, você pode usar essa abordagem. Você pode dizer, escuta, você acha que se você morrer, você vai para onde? E ele vai dizer, para o céu. Posso te fazer umas perguntas sobre os 10 mandamentos? Você conhece? E aí você faz as perguntas, você vai tirando o teto da pessoa, mostrando que ela é uma pecadora, de acordo com os 10 mandamentos, ela não consegue salvação. E aí você apresenta as boas novas do Evangelho. Então, isso é evangelizar de uma perspectiva reformada, tá? Bíblica. Você evangeliza como Cristo e os apóstolos evangelizaram, chamando pessoas ao arrependimento. Usando a lei para que, como o apóstolo Paulo diz, para que a ofensa sobressaia, para que ela avulte. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando o pecado aparecer e a pessoa perceber que ela não consegue ser salva porque ela é pecadora, aí você vem com a graça de Cristo. E assim a pessoa pode perceber que o Evangelho, de fato, trata-se das boas notícias de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, eu te incentivo a evangelizar, né? Se você está empolgado com fé reformada, isso é ótimo, mas é preciso ter prática de evangelização, tá? Deixa os livros de lado um pouco, saia pela rua, vai evangelizar. Evangelize pessoas na rua, evangelize teus amigos, teus familiares, teus colegas de trabalho. O apóstolo Paulo, que é aquele que escreveu Efésios 1, Romanos 8, Romanos 9, escreveu tudo, né? Textos tão fortes sobre a eleição, é o mesmo que escreveu, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Que nós tenhamos essa frase na nossa mente. Que Deus então nos abençoe. Amém.